Boa noite. Eu gostaria de agradecer e também falar da minha enorme alegria de estar de novo aqui no Centro Espírita Seara dos Pobres, cumprimentando todos os nossos amigos dessa casa abençoada, os nossos irmãos do Centro de Estudos Espírita Caminho da Luz, que organizam essas palestras, e também queremos cumprimentar os nossos amigos que estão nos assistindo pela internet, através da TVCEI, que é a televisão web do Conselho Espírita Internacional. A todos desejamos um momento de muita paz e que essas reflexões nos ajudem a encontrar felicidade nessa vida e na vida futura. Essa faculdade de fazer contato com os mortos, entre aspas, e com o mundo onde estes mortos, entre aspas, estão presentes, essa possibilidade de fazer, então, essa comunicação com o mundo dos mortos, isso é uma fantasia? Ou isso é um dom? Esse fenômeno, essa faculdade, ela promove a nossa saúde mental? Ou ela, na verdade, é uma perturbação psicológica ou um transtorno psiquiátrico? Em resumo, como adiantou o Pedrinho, o nosso tema é muito interessante. E, como sempre, aqui na casa, eles colocam as coisas de um jeito que faz a gente estudar bastante, né? E aprender bastante, e tentar trazer as reflexões para aprendermos juntos aqui durante a palestra. Então, em resumo, o que a gente vai estudar hoje é que esse potencial humano chamado de mediunidade, se ele é um dom ou ele é uma doença. Em resumo, vamos colocar aqui, vamos assim, o dilema dos dois Ds, né? É um dom ou é uma doença? Se nós observarmos historicamente, nós vamos verificar que essa possibilidade, esse fenômeno de comunicação do mundo dos chamados vivos com o mundo dos chamados mortos, ele existe em registros praticamente, se não de todas as culturas e os povos humanos, os que existem e os que já existiram. Mas também, durante essa história, durante a história humana, em alguns momentos, a mediunidade foi colocada como uma coisa muito importante, como um privilégio, como pessoas especiais que eram dotadas desta potencialidade. E em outros momentos, até mais recentes da história humana, essa mesma mediunidade levou muita gente para a fogueira ou para o hospício. Mas, avançados os tempos e progredida a cultura do nosso planeta, nesse momento tão especial que nós estamos vivendo, nós vamos verificar já de início de que houve, por parte da ciência oficial humana, uma grande mudança de enfoque, porque desde quando o nosso mundo, especialmente o Ocidente, mas também boa parte do Oriente, começou, vamos dizer assim, a ser mais dominado culturalmente pela ciência e pela filosofia materialista, esses fenômenos mediúnicos ou fenômenos espirituais, eles foram relegados de lado como uma coisa da fantasia, como mesmo uma perturbação, e não eram dignos de serem estudados e nem levados em consideração pela cultura oficial. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de trazer sobre o nosso tema é um estudo que eu, inclusive, hoje já conheci esse estudo, hoje eu fui ler um pouquinho mais profundamente para trazer alguns dados. Nós temos um médico brasileiro com formação em psiquiatria, que é o Dr. Alexander Moreira, que apresentou recentemente, na mais importante universidade brasileira, que é a USP, Universidade de São Paulo, uma tese de doutorado em psiquiatria, em medicina e psiquiatria, lá na USP, que foi aprovada,
onde ele estudou 115 médiuns espíritas. Não sei se aqui, se a turma do Pedrinho iria gostar de participar de uma pesquisa dessa. Mas lá em São Paulo, 9 casas espíritas filiadas a uma aliança espírita, que é o Movimento Federativo lá de São Paulo, 9 casas, foram convidadas para participar, e dessas 9 casas, 115 médiuns se colocaram como voluntários, né, entre aspas, como cobaias nesse estudo, que tinha como um objetivo responder uma parte da nossa reflexão de hoje. O objetivo era verificar se, com os recursos da medicina, através de questionários, etc., se as pessoas que dizem que praticam a mediunidade, especialmente no caso os médiuns espíritas, que seguem a doutrina de Allan Kardec, se havia entre eles sinais de doença mental, de transtorno psiquiátrico, né? E feita essa pesquisa, que resultou nessa tese que foi aprovada, alguns pontos, a pesquisa é muito interessante, eu vou resumir que a gente não tem muito tempo, mas uma coisa muito interessante que o Dr. Alexander Moreira descobriu é que não há, nessa pesquisa com esses 115 médiuns, nenhuma atividade, nenhuma relação entre a atividade mediúnica dessas pessoas e problemas de ordem mental ou desajustes sociais. Um outro dado bem interessante é que causou surpresa, inclusive, ao pesquisador e aos outros doutores da banca, é que a proporção de alguns sintomas de algum tipo de desequilíbrio psicológico entre esses 115 médiuns estudados era menor do que proporcionalmente na população em geral. Então, vamos observar, por exemplo, alguma dessas pessoas tinha lá algum quadro, um quadro de uma tristeza profunda, por exemplo, que não chega a ser uma depressão, né, um sintoma de ansiedade, por exemplo, assim, e pesquisando esses 115 médiuns e comparando com a proporção da nossa sociedade, entre os médiuns existiam, nessa pesquisa, menos sintomas dessa ordem de perturbação psicológica do que entre a população em geral, o que leva-se a uma das possíveis conclusões, claro que isso, os estudos outros têm que ser replicados, leva-se a uma conclusão de que, pelo menos nesse universo de médiuns estudados, esses médiuns possuem uma saúde mental ou uma saúde psicológica, em média, superior à população de um modo geral. Eu anotei aqui, só para os irmãos, que eu achei interessante, uma pergunta, ele deu várias entrevistas para a mídia, no Brasil, fora do Brasil, e uma pessoa fez uma pergunta bem direta que eu achei muito significativa. Então, ela perguntou, depois que ele explicou um pouco, resumiu a pesquisa para essa jornalista, ela perguntou assim: então, os médiuns espíritas não são esquizofrênicos? O que a turma aqui do Céu dos Pobres diria? O que vocês diriam? Pergunta para o doutor Moreira. Os médiuns espíritas, então, a tua pesquisa indica que eles não são esquizofrênicos, que não sofrem de uma doença mental grave? A resposta dele, que está na internet, para quem quiser pesquisar, diz assim: não, eles são até mais saudáveis que a população em geral. Então, passado essa história, onde que a mediunidade às vezes era colocada lá no alto como um dom especial, que só alguns privilegiados que tinham, e todo depois desenvolvimento na nossa sociedade, onde que a mediunidade foi vista tanto pelas religiões como pela ciência como uma coisa não positiva, uma perturbação, nós estamos hoje vivendo um momento em que pesquisas desse tipo estão sendo feitas cada vez mais, e cada vez mais cientistas, né, estão observando a realidade desse fenômeno e estão estudando não só o fenômeno em si, mas também a psicologia, o comportamento daquelas pessoas que dizem, né, que são portadoras dessa faculdade. Então, para nós aprofundarmos um pouquinho agora, depois de visto que a ciência está indicando de que não se trata de uma perturbação mental, né, que até, inclusive, é um indicador até nesse universo de saúde mental, nós podemos aprofundar um pouquinho para dizer que a mediunidade, um conceito um pouquinho mais profundo, ela é um atributo da alma, mas que se expressa
através do corpo e do seu equipamento, das suas células, dos seus sistemas. Então, uma coisa bem importante de nós entendermos a mediunidade é que ela é um atributo da alma de todos nós. É uma possibilidade, uma potencialidade que é do espírito, da alma, do ser imortal. Mas ela se expressa através do corpo físico. Então, é um detalhe interessante que também o exercício da mediunidade, ou a possibilidade de uma pessoa desenvolver e praticar uma mediunidade que a gente chama na doutrina de ostensiva, uma mediunidade, né, que ela tem um potencial, ela aparece, ela se expressa de uma forma mais clara. Para chegar nesse ponto, de alguma forma também é necessário uma predisposição física, uma predisposição orgânica. Embora seja a nossa alma que pode se comunicar com esse outro mundo, mas nesse meio de comunicação existe o corpo físico. Então, esse corpo, o cérebro, o sistema nervoso, as glândulas, etc., toda a estrutura fisiológica nossa, interfere nesse processo. Então, é um atributo espiritual, da nossa essência espiritual, que todos nós possuímos, mas para ele se expressar, ele se expressa através do corpo. Então, exige também uma certa predisposição orgânica para que esse fenômeno aconteça com mais clareza. Também podemos dizer, basicamente, rapidamente, que a mediunidade é nada mais, nada menos que um canal de comunicação. Um canal de comunicação entre dois mundos. E um exemplo muito interessante que se dá, que eu acho que cabe aqui, é a gente pensar que, por exemplo, para a gente poder nos comunicar, para a gente poder perceber a existência de uma dimensão que está muito longe da Terra, há muitos anos-luz da Terra, nós não conseguimos fazer isso com a nossa vista normal, vamos dizer assim, com a nossa vista física. Então, nós temos um instrumento chamado telescópio, e hoje tem telescópios fantásticos, né, que inclusive viajam junto com as naves espaciais. Então, através dos telescópios, nós conseguimos enxergar, né, nós humanos, aquele mundos que estão muito distantes para serem alcançados pela nossa vista comum, pela nossa vista nua. Da mesma forma também, quando se trata daquela dimensão que é tão diminuta, tão pequena, tão reduzida, que nós não conseguimos também percebê-las, né? Estamos falando aqui do universo microscópico, nós também temos a nosso favor hoje um instrumento chamado microscópio, que consegue entrar dentro, né, da estrutura da matéria e observar lá os elementos que a compõem, inclusive os prótons, os elétrons e nêutrons, e até as partículas chamadas quânticas, que é um outro capítulo do estudo extraordinário, que nós também hoje conseguimos com os equipamentos que nós conseguimos construir com a nossa ciência. Ora, vejam, a mediunidade também é um instrumento ou uma ferramenta de ampliação da nossa visão da realidade. Se nós podemos ampliar a nossa visão e ver os infinitamente longe, se nós podemos ampliar a nossa visão e ver os infinitamente pequenos, nós também temos a possibilidade, um instrumento à nossa disposição para ver o que está além da dimensão material. Naquele mundo que a gente muitas vezes se reporta como invisível. Invisível para a nossa estrutura normal, da nossa visão normal, mas bastante visível para quem tem a possibilidade de desenvolver a mediunidade, né, e através dessa mediunidade conseguir, então, descobrir, revelar, entrar em contato e até servir de ponte, servir de mensageiro para essa dimensão que a gente também chama de espiritual. A mediunidade também é a faculdade humana, o potencial humano, o atributo humano, a sensibilidade humana, e nisso estou incluindo todos nós, que revelou a mais importante e fundamental verdade sobre as nossas vidas. É através desse potencial humano chamado mediunidade que nós comprovamos
a nossa origem nossa, a nossa verdadeira origem, e também o nosso destino. É através da mediunidade que ficou palpável, que ficou comprovado, ficou objetificado, de que nós não somos seres humanos que temos uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais que estamos tendo uma experiência humana. Isso faz diferença? Isso faz uma diferença extraordinária. Porque coloca o nosso ponto de origem, coloca a nossa verdadeira natureza, a nossa natureza essencial como seres conscientes e viventes que somos, numa outra dimensão. E a mediunidade permitiu exatamente isso, nos mostrar que a nossa origem como consciências que somos, é uma origem desse mundo que a mediunidade revela, que é o mundo espiritual. E, ao mesmo tempo, também, essa mesma mediunidade revela o nosso destino depois da chamada morte do corpo físico, quando nós retornamos para esse mundo de origem. Portanto, assim como o telescópio e o microscópio, a mediunidade amplia a visão da vida, mas com um detalhe muito interessante. Se o telescópio e o microscópio têm, vamos dizer assim, grandes limitações, nós poderíamos dizer que a mediunidade elevada na sua enésima potência, e a gente vai falar disso quando falar de Jesus, ela não tem essa limitação. A mediunidade é, portanto, afirma-se, um potencial que nos permite vislumbrar o infinito. É essa sensibilidade humana extraordinária que mostra para nós a nossa visão muito restrita e muito pequena quando a gente enxerga a nossa vida só do berço ao túmulo. Porque esse potencial vai nos mostrar a nossa vida anterior ao berço e posterior ao túmulo. Mas uma coisa muito interessante todos nós somos portadores desse potencial. Mas muita gente me diz, e alguém provavelmente deve estar pensando, mas eu não sinto isso, eu vou ter no centro espírita, mas eu não vejo nada, não percebo nada, não sinto nada, não sei se vou lá, tomo passe, e eu vou no trabalho médium, mas também não sinto nada. E penso, mas como assim que ele está dizendo que eu também sou médium? Já vamos entrar nesse ponto. Mas o ponto interessante também, além de mostrar que esse é um potencial que é de toda a humanidade e sempre existiu, não foi o Espiritismo que inventou. Não é também um atributo só dos espíritas, praticarem a mediunidade. Nós praticamos a mediunidade com certos requisitos, como eu vou ter a oportunidade de falar aqui. Mas a mediunidade pode ser e sempre foi praticada em todas as culturas, em todas as religiões, ou mesmo porque não tem religião, é um atributo, é uma qualidade humana. Mas, ao mesmo tempo, também, e isso é muito importante nesse ponto, nós temos que entender muito claramente que esse potencial, vamos chamar agora de força, essa força que nos permite vislumbrar esse universo infinito antes do berço e depois do túmulo, vamos prestar atenção nesse ponto, uma força neutra. O que significa dizer que é uma força neutra? Significa que as consequências do uso da mediunidade vai depender exatamente disso, do uso da mediunidade. Não é porque a pessoa possui um talento mediúnico ou exercita um talento mediúnico que necessariamente ela está fazendo coisas adequadas, boas e saudáveis. Pelo contrário. A gente conhece, assiste e estuda e vê muitas e muitas histórias, tanto na história humana quanto no nosso mundo contemporâneo aqui, de uma mediunidade muito mal utilizada. Então, por isso que estamos dizendo, é um potencial, uma força neutra, assim como é a nossa inteligência. Nós podemos usar a nossa inteligência, por exemplo, para construirmos relações saudáveis com os nossos contemporâneos, na nossa família, com uma família harmoniosa, com diálogo, com perdão, no trabalho, respeito, reciprocidade, compaixão com a sociedade. Mas nós também podemos usar a nossa inteligência exatamente para o contrário,
para causar confusão, destruição, para criar problemas de um modo geral. Então a inteligência humana é uma força neutra. O potencial mediúnico é exatamente o mesmo, é uma força neutra. Assim como, eu acho boa essa metáfora, assim como, vou dar um exemplo do fogo. O fogo, segundo os cientistas, é uma das mais extraordinárias descobertas humanas. Não é uma invenção porque nós não inventamos, o fogo a natureza produz, né? Mas a partir do momento que nós, seres humanos, lá os nossos ancestrais, descobrimos o fogo impulsionou a nossa evolução como espécie, né? A nossa evolução da nossa sociedade. Mas vejam bem, assim como o fogo tem esse potencial de impulsionar o nosso progresso, assim como quando a gente está em casa, num dia de frio, e vai lá cozinhar uma comidinha para a gente se sentir alimentado e confortado, da mesma forma, se esse fogo não estiver sob controle, ou se ele escapar um pouquinho que seja do controle, um único fósforo aceso pode provocar uma tragédia. Certo? Ou isso não é assim? Exatamente assim. A mediunidade é um fogo espiritual. Pode trazer muitos e muitos benefícios, e está trazendo muitos benefícios de progresso espiritual, que é o que importa, na verdade, para nós humanos. Porque nós avançamos, nós como espécie, seres humanos, nós avançamos muito materialmente. A nossa tecnologia, a nossa ciência, os avanços são extraordinários. Basta a gente comparar a vida dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós com a nossa vida hoje, com o progresso da ciência e com muitos outros progressos. Tem muita coisa ainda para progredir, mas os progressos são extraordinários. Agora pergunto aos meus irmãos, e o progresso interior? E o progresso das emoções? E o progresso da nossa moralidade, da nossa espiritualidade, do nosso relacionamento humano, da justiça social? Como está? A nossa saúde espiritual, a nossa saúde psicológica. Então, esse fogo extraordinário está aí para nos ajudar a trazer o mesmo progresso que nós conseguimos no lado material da nossa vida, no nosso lado espiritual, com uma grande diferença. Enquanto o progresso material nos serve do berço ao túmulo, o progresso espiritual nos serve eternamente. Talvez por isso Jesus tenha dito assim, muitas vezes, em algumas passagens, né, que ele dizia assim, procura primeiro o reino de Deus e o resto lhe virá por acréscimo. Mas parece que nossa humanidade, nós escolhemos um caminho de procurar primeiro o reino do mundo, ou o reino material, ou o reino dos 5 sentidos físicos, e deixamos relegado esse outro universo, esse outro reino que Jesus chamava de reino de Deus, o reino, né, interior, reino espiritual, né, deixamos relegado a um plano menos importante. E a mediunidade vem nos acordar novamente. A mediunidade vem trazer uma nova perspectiva de visão da vida. Quem estuda a mediunidade, especialmente a mediunidade orientada pela doutrina espírita, não pode ficar indiferente à possibilidade de uma grande transformação na sua vida, porque muda tudo. Muda a forma como eu vejo a vida, muda os valores com que eu estou envolvido na minha vida, porque muda a minha visão dessa realidade que a gente vive. Mas vamos trazer aqui uma outra metáfora, como essa do fogo, que eu acho bem interessante, para nós entendermos por que a mediunidade existe, então, dentro da nossa história humana. Vamos imaginar que nós somos alguém, vamos imaginar que seja um jovem, e esse jovem tem que fazer uma viagem. Mas essa viagem é para um país muito distante e é uma viagem também que vai durar muitos anos. Aí, os seus pais lhe chamam, conversam com ele e lhe dão de presente um celular, com o objetivo de que com aquele celular, já que ele vai para um lugar tão distante e fica muito tempo longe, com 2 objetivos básicos.
para que ele, ao olhar e ao perceber esse celular, ele possa se lembrar da origem dele, do país de origem dele, da onde ele está, de onde ele veio, e não achar que ele é daquele outro país que ele está ali, para ele saber da sua verdadeira origem, porque senão ele pode esquecer, está tão envolvido com esse outro país para o qual ele viajou, que ele pode se esquecer, e é natural que ele até, de certo ponto, que ele esqueça da sua origem. Então, esse celular vai ajudá-lo a lembrar da sua verdadeira origem, do seu país de origem, e também, para a sorte desse jovem, que esse jovem é nós todos, a nossa humanidade, esse celular também permite uma comunicação de mão dupla entre esse país de origem, de onde saiu esse jovem, e esse país onde ele está estagiando. Então, nessa nossa metáfora, nós podemos dizer que todos nós, humanos, ganhamos quando viemos para esse país aqui, onde estamos apenas de passagem, que é o planeta Terra, a dimensão material do planeta Terra, todos nós ganhamos um celular mediúnico. Só que tem um probleminha. Dependendo da operadora desse celular, a gente pega o nosso aparelhinho, né? E aí a gente vai, sobe lá em cima do telhado da casa para ver se pega, né? Aí a gente brinca assim, aqui não pega, aqui não tem sinal. Até quando a gente não quer dizer onde que a gente está, a gente fala, aqui está caindo o sinal, está caindo o sinal. O que está caindo é a vergonha, né? A pessoa está levando... Né? E essa é uma verdade, que vai explicar também por que muitas vezes, embora todos nós tenhamos esse celular, esse instrumento que nos permite nos comunicarmos com o nosso país de origem, com as pessoas que estão lá, que foram aqui nos auxiliaram a vir para cá, porque nós precisávamos fazer essa viagem. Nós somos que nem aquele estudante que entra no chamado intercâmbio. Aqui talvez tenham vários que tenham feito. Chega um ponto, não, eu preciso ir, e às vezes é difícil, é jovem, não tem dinheiro, a passagem é cara, entra numa bolsa do governo tal, e vai, chega lá, é barrado no alfândega, tem um monte de problema, mas esse jovem, assim somos nós. As nossas almas são almas de estudantes. Todos nós deveríamos ter a grande alegria de sermos eternos aprendizes, como diz a música do nosso Gonzagui, que inclusive já está fazendo música do outro lado. Acredito que com a mesma alegria e com a mesma profundidade que ele fazia aqui. Mas o que acontece? Para que o nosso celular mediúnico funcione, o problema todo está na nossa operadora. Nós precisamos de uma boa operadora. Por falar em operadora, a operadora de vocês é boa, não dá problema, você sempre tem sinal, como é que estão as coisas? Ou você liga para lá e para falar com o tenente e passa para um, depois passa outro, passa para o outro, né? Aí para fazer uma linha é rápido, mas para cancelar uma linha só falando com o presidente da empresa, algumas coisas, não sei se vocês vivenciam essas coisas assim. E aí hoje tu tem que ter tem gente que tem 3, 4, 5 celulares diferentes, porque tem operadoras diferentes, porque senão liga, é mais barato para ligar para um, e é uma confusão só. Então, com relação a este instrumento de comunicação que a gente está brincando, chamando de celular mediúnico, e a metáfora, acredito, é bem boa, nós também, o que vai nos ajudar a ter qualidade no uso desse instrumento fantástico de comunicação, que nos liga com a nossa origem, é nós escolhermos uma boa operadora. Se nós formos fazer uma conversa aqui, cada um, de certo, vai defender ou não defender a operadora que está usando hoje. Tem gente que fala muito mal da sua operadora, mas não troca, é uma coisa interessante, Não, porque essa operadora, fulana... Mas ele continua fiel com aquela operadora, é uma coisa interessante que acontece com a gente. Mas, no caso do celular mediúnico, a nossa opção me parece muito clara, com todo respeito às outras operadoras que eventualmente existam no nosso planeta, e de fato existem, nós entendemos que a operadora que vai nos ajudar a tirar, a entender e aprender a tirar um bom proveito desse celular mediúnico é a operadora chamada doutrina espírita, iluminada pelo Evangelho de Jesus. Sem uma boa operadora,
o que a gente vai fazer com esse nosso celular pode deixar de ser um dom e passar a ser uma doença. Como, por exemplo, nós podemos usar um celular de última geração, como muitos de nós têm celulares de última geração, com diversos recursos, né? E a gente pode passar o dia inteiro fazendo joguinhos, né? Brincando com joguinhos. Aqui não tem ninguém que faz isso. Não, eu acho que aqui ninguém gosta desse negócio de ficar jogando joguinho ali, né? E agora que tem joguinho online, né? Aí tu joga, né? Além de você perder o seu tempo, você também convida outra pessoa da família para perder o tempo junto contigo, porque é muito sem graça perder o tempo sozinho. A graça de perder o tempo é quando você perde o tempo com mais alguém junto, né? Não, então é uma brincadeira, não estou dizendo que necessariamente é ruim. Mas se essa pessoa tem um celular que tem programas fantásticos aqui dentro, que me permite uma comunicação com a rede mundial de computadores, e ela passa 80% do tempo usando esse celular para joguinhos, isso está correto? Que uso que ela está fazendo desse instrumento? E nós fazemos isso? Nós temos na nossa casa, né, aparelhos hoje que têm uma grande tecnologia, grandes potenciais, e a gente usa de uma forma muito modesta, ou de uma forma até incorreta? A operadora no qual nós estamos aqui hoje, tendo a bênção de estudarmos juntos, porque essa é uma casa orientada por essa operadora, vamos dizer esse aqui é um posto de atendimento dessa operadora doutrina espírita iluminada pelo Evangelho do Cristo. Essa operadora, ela nos dá orientações. E eu anotei algumas orientações que serviram para mim, continuam servindo para mim, no trabalho que a gente faz na doutrina, né? E eu acho que para muitos de nós aqui vai recordar alguma coisa, ou talvez vai acrescentar outras. Primeira orientação dessa operadora de celular espiritual chamada Espiritismo. Primeiro, não use o seu celular sem ler o manual de instrução. Ou seja, usar esse celular, usar esse instrumento, que na verdade está dentro de você, está embutido em você, porque, embora seja uma sintonia da sua alma com essas outras almas, da sua alma com esse mundo espiritual, porque você tem essa origem de lá, ele se dá através, como a gente falou, do seu corpo físico, da sua estrutura física. Mas praticar essa mediunidade sem ler o manual de instruções, o que significa estudar, é caminho da derrota espiritual. Então, nós temos o melhor, mais fantástico e mais extraordinário manual de uso do celular mediúnico, e foi escrito há mais de 150 anos. E se chama O Livro dos Médiuns, do professor Allan Kardec. Praticar essa mediunidade sem estudar, sem pesquisar, sem ler seriamente e continuamente essa obra, é caminho de transformar um grande dom numa grande doença. Se não for uma doença que nos abate propriamente como uma doença, mas muitas vezes é uma doença da perda do tempo, da perda do sentido, da perda de uma grande oportunidade, né? E Allan Kardec, há mais de 150 anos, escreveu um manual que até hoje não foi superado. E lá estão todos os detalhamentos, né, necessários para a gente entender como é que funciona esse aparelho celular, como é que essa coisa, como é que funciona, está tudo lá. É claro que depois disso, e a gente vai citar alguma coisa aqui, existiram outras e existem outras referências que de alguma forma ampliam, que de uma forma esclarecem mais, aprofundem algum tempo, mas o estudo de Allan Kardec, de todo o trabalho de Kardec, mais especial no caso da mediunidade, o Livro dos Médiuns, é uma condição importantíssima para que essa operadora funcione bem na sua vida e na sua mediunidade. Outra parte de estudo que eu quero citar, que complementa as instruções de Allan Kardec, eu vou citar em especialmente o trabalho de dois médiuns que também acredito que não podemos deixar de incluí-los no nosso estudo. Os livros recebidos por Chico Xavier, especialmente dos espíritos Emmanuel e André Luiz, onde nós vamos ter ali também todo um desenvolvimento, toda uma série de conhecimentos, de recursos, para entender como funciona e de que forma que pode ser bem utilizado o nosso celular. Também indico para os meus irmãos
um trabalho de outro médium, que é Divaldo Pereira Franco, acho que a maioria de nós aqui conhece, o nosso irmão Divaldo, que continua aí fazendo seu grande trabalho de divulgação da doutrina e de trabalho social lá em Salvador, né? Mas, especialmente em Divaldo, eu recomendo aos meus irmãos o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que ele era espírita baiano, inclusive, quando encarnado, participou do movimento espírita, dos centros espíritas, e quando desencarnou, ele continuou trabalhando, e ele tem vários livros onde ele disseca, estuda, por exemplo, o tema da obsessão, da prática mediúnica. Então, os livros de Manuel Filomeno de Miranda também são indispensáveis. Vou citar também, para aqueles que estão iniciando, a gente sempre tem pessoas iniciando na doutrina, um livro que eu considero introdutório, que é lá dos meus tempos de juventude espírita, mas que eu considero extraordinário até pelo título. Esse livro é de um autor encarnado, hoje já desencarnado, chamado Eliseu Rigonati, e esse livro chama A Mediunidade Sem Lágrimas. Eu acho que a turma aqui deve conhecer. É um livro que hoje não está muito, talvez, né, entre os mais lidos, mas é um livrinho pequenininho, fininho, e para quem acha que Kardec está muito assim, esse livro ele vai te ajudar a dar essa introdução, vai explicar muitas coisas e de uma linguagem simples, uma linguagem objetiva, mais rápida, e o título já quer dizer tudo: Mediunidade Sem Lágrimas. Porque se a gente compra um celular de última geração e contrata a pior das operadoras, a gente vai ter muitas lágrimas, né? De raiva, né? Então, não usar o celular mediúnico sem estudar, sem ler o manual de instruções é fundamental para quê? Diferentemente de outras ferramentas, na mediunidade a ferramenta somos nós mesmos. Esse celular, como eu disse, está embutido dentro de nós, tanto do nosso corpo físico, do nosso perispírito, dos nossos chakras, do nosso corpo etérico, fundamentalmente na nossa alma. Então, é através desse estudo que nós vamos nos preparar de duas formas fundamentais para o uso correto desse celular, que é a preparação que a gente pode chamar de técnica, e a outra preparação que faz, né, o contraponto importantíssimo, que é a preparação moral. Né? Então, a preparação técnica, eu vou entender o fenômeno, vou estudar os fluidos, eu vou ver como é que é, os vários tipos de mediunidade, as questões, os problemas que tem, e toda, né, o fenômeno, vamos dizer assim, como funciona toda essa questão, assim, a mecânica da coisa, vamos chamar assim, e a preparação mais técnica é fundamental. Já imaginou os meus irmãos serem convidados, por exemplo, para entrar num laboratório de química, e vocês entram nesse laboratório de química, não sei, aqui deve ter alguém talvez que estudou isso aí um pouco, e você entra lá e começa a mexer em tudo quanto é tipo de vidrinho que tem lá. Esse vidrinho aqui tão bonitinho, cor-de-rosa, vai lá e começa a chacoalhar ele. O que pode acontecer? Ou então pega dois vidrinhos, mistura, está tão bonitinho esse rosa com esse verde, não sabe que é ácido sulfúrico, aí ela vai lá e mistura com outra coisa. Então, a mediunidade é exatamente a mesma coisa. Para a gente poder entrar num laboratório com segurança, que é o que a gente chama de diretriz de segurança, a gente vai estudar antes as substâncias, como é que elas reagem, o que é um ácido, o que é uma base, o que é, né, um sal, e a gente vai estudar e vai ter condições, então, de entrar no laboratório e não causar um acidente. Uma outra coisa fundamental que essa operadora chamada doutrina espírita nos diz, que isso aqui é um ponto fundamental. Use o seu celular espiritual somente para fins úteis. E só existe basicamente 2 fins úteis para usar esse celular espiritual. Primeiro, para o seu próprio crescimento, como pessoa, como alma em evolução. Esse é um uso fantástico desse celular. Para o seu próprio crescimento. Segundo ponto de fim útil, para o bem de todas as pessoas. Esses são os 2 fins, as 2 utilizações, os 2 objetivos que vão fazer com que esse seu celular esteja sendo utilizado para o que ele foi criado. Né? Para você crescer como pessoa, como alma em evolução, e para você praticar o bem para as pessoas à sua volta. Outra questão fundamental que essa operadora nos instrui: não cobre pelo exercício da sua mediunidade.
e não tire proveitos pessoais. Essa coisa da lei de Gerson, que está muito em voga como um valor que quase todos nós lá fora aceitamos, e não deveríamos, que é de levar vantagem em tudo, na mediunidade isso não se aplica. E quem entra por essa vereda vai ter complicações. Então, essa recomendação, que é muito clara em Allan Kardec, e é muito clara no movimento espírita que se baliza por Allan Kardec, e as obras complementares da doutrina, é um princípio que não tem negociação. Não se cobrar, ou seja, total e absoluta gratuidade no exercício da sua mediunidade em benefício dos outros. Tá certo, Pedrinho? Totalmente. Sempre olho para o Pedrinho ali para ver se eu não estou falando alguma coisa, né? Outro ponto que essa operadora diz: não se isole no uso do seu celular mediúnico. O que significa? É fundamental, dentro das recomendações dessa operadora espírita, que você, ao escolher praticar, exercitar, desenvolver a sua mediunidade, você faça isso numa prática coletiva. Uma das coisas que mais complicam os médiuns no uso desse seu instrumento de comunicação é quando eles se isolam, porque acham que eles não precisam do feedback do outro, do controle do outro, da negociação com o outro. Então, ele acha, não, mas eu já tenho essa possibilidade, então eu vou lá, vou abrir o meu lá em casa e vou atender as pessoas lá, ou vou abrir a minha própria igreja, ou vou fazer... Isolar-se no uso desse celular é também uma vereda muito destrutiva, porque é a prática coletiva que a doutrina espírita e casas organizadas como essa nos permitem, que vai nos ajudar a superar todas as dificuldades, os desafios que nós vamos ter necessariamente ao usar esse celular. Porque assim como a gente compra o celular, a gente tem que aprender, bota ali, lê uma coisinha aqui, baixa um programa ali, não vê como é que é, e a agenda é diferente, a mesma coisa com relação à mediunidade. Ela vai ter uma série também de dificuldades no seu desenvolvimento, no seu aperfeiçoamento. E a prática coletiva, numa casa bem organizada, orientada por essa operadora kardeciana, vamos dizer assim, né? Junto com outros médios, alguns mais experientes, alguns mais vividos, os grupos de estudo, porque não existe casa espírita séria que não tenha um grupo de estudo da mediunidade, assim como tem da filosofia espírita e da religiosidade, vamos dizer assim, espírita, né? Então, na casa espírita, você vai encontrar essa prática coletiva e você vai entender, por exemplo, como esse celular pode ser utilizado para o bem do próprio médium, para o seu desenvolvimento pessoal, para a sua melhoria, para o seu equilíbrio, né, para o seu progresso e também beneficiar a comunidade. Vou dar um exemplo. A maioria de nós que estamos aqui conhecem, por exemplo, a mediunidade da psicografia, essa casa aqui é um exemplo, por exemplo, pode ser utilizada para recepcionar, receber livros escritos por autores desencarnados, pelos mortos, né? Com informações, com lições, com orientações, com aprendizados, que são de muita valia para a nossa vida, para tomarmos as decisões certas e cultivarmos os valores adequados na nossa vida. Outro exemplo, por exemplo, dessa prática coletiva feita, né, sob orientação de uma casa espírita, num trabalho coletivo, é a psicofonia. Aqueles de nós aqui que ainda não participaram de um trabalho mediúnico, por exemplo, né, talvez não tenham visto isso diretamente, talvez só em filmes ou lido nos livros, mas nos trabalhos mediúnicos, os médios de psicofonia, que antigamente chamavam médio de incorporação, que é simplesmente o médio através do qual o espírito se comunica usando a voz do próprio médium, tem uma influência maior sobre o equipamento físico do médium, basicamente se comunica pela voz do médium. Muitas e muitas vezes esse médium de psicofonia vai atender um espírito desencarnado que está numa situação de sofrimento, porque do outro lado não existe só gente feliz, muito pelo contrário. A mediunidade também nos revela que o mundo espiritual é feito de montes e é feito de abismos. Tudo dependendo
da forma como nós nos comportamos e os valores e as práticas que nós cultivamos nessa vida. Então, através da psicofonia, esses irmãos que se dedicam a esse trabalho mediúnico de assistência espiritual vão auxiliar esses irmãos que precisam da ajuda, da energia mais física, mais densa da matéria, porque eles estão muito mais próximos da matéria do que do mundo espiritual, para eles poderem se libertarem e serem, então, encaminhados junto com os nossos mentores. Então, é um trabalho muito importante, de muita caridade e de muita compaixão, que praticamente, hoje, no nosso planeta, só a doutrina espírita faz. A maioria desses irmãos desencarnados, os mortos necessitados, se eles vão a algumas igrejas, algumas outras casas religiosas, com o máximo respeito que elas nos merecem, eles vão ser escorraçados. Aqui, eles também encontram orientação, através da psicofonia, através dessa prática coletiva. Outra coisa importante que a casa espírita faz, você pode muitas vezes sentir que você sente vibrações na sua mão, esquenta, você sua, você tem algumas coisas, o cachorro lá está lá latindo, tu bota a mão nele, ele se acalma, você percebe que você tem, as pessoas se sentem bem com você, você percebe que você tem alguma coisa diferente, né? Você vem na casa espírita, descobre que diz, olha, você talvez tenha uma mediunidade de cura, estude, participa da palestra, faz atendimento fraterno, participa do café colonial, ajuda os avózinhos do trabalho social, e a pessoa daqui a um pouco ela está trabalhando na fluidoterapia, um outro fantástico uso para esse celular. Um celular que, no caso, ele capta energias espirituais positivas para ajudar o equilíbrio e o reequilíbrio aqui das pessoas. E, com isso, auxiliando também aqueles que estão nos acompanhando, os desencarnados. Outra coisa fantástica que a mediunidade na casa espírita, essa prática coletiva vai nos ajudar, é se nós, por exemplo, tivermos facilidade com a intuição. Nós podemos, por exemplo, ao estudar, ao praticar, a nos comprometer, né, com essa vivência espiritual, nós podemos, por exemplo, auxiliar no atendimento fraterno. Quantas e quantas e quantas pessoas procuram as casas espíritas desorientadas, ou com grandes dores porque perderam entes queridos de forma abrupta, ou porque estão em desequilíbrio existencial, ou porque estão com problemas os mais diversos, né? E procuram a casa espírita, e a casa espírita tem esse serviço social, comunitário, chamado atendimento fraterno, onde aquele médium que está ali, ele também se coloca, né? Claro que com a experiência de vida dele, com o estudo dele, mas ele também se coloca para ele receber a intuição correta para dar uma luz e orientar aquela pessoa que veio buscar alguma coisa na casa espírita. Na casa espírita e na prática coletiva da mediunidade, segundo essa operadora, nós também vamos encontrar que não existe guia maior do que Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ao preparar esse material, me veio como uma metáfora, uma brincadeira, até para a gente guardar na memória, né? Jesus, a gente poderia dizer que é portador de um celular divino, porque ele tem aquilo que a gente chama ligação direta com a fonte divina, com Deus, que ele nos ensinou a chamar simplesmente de Pai. Então, Jesus é esse guia maior que vai nos ajudar a utilizar a nossa mediunidade de sorte a termos condições um dia de nos espelharmos em médiuns como Chico Xavier, por exemplo, que é uma outra bênção da doutrina espírita. Na doutrina, nós temos um cuidado muito especial para não endeusar e não idolatrar a mediunidade, porque ela é uma faculdade normal, comum, natural, né? A gente sabe que a maioria de nós médiuns não somos missionários, somos batalhadores da nossa própria evolução e estamos podendo exercitar a mediunidade como um empréstimo divino, né? Para que eu, ao usar bem essa mediunidade, eu tenha, vamos dizer assim, resgatado alguns compromissos do passado que eu não resolvi direito e aberto, né, as minhas possibilidades, meus horizontes para o futuro. Mas a doutrina nos dá também a possibilidade de a gente conhecer a vida e a obra de médiuns de referência, porque médiuns de referência como Chico Xavier nos mostram a grande possibilidade de nós nos transformarmos em algo melhor, apesar de que a nossa origem, a nossa vida pode ter sido muito complicada, muito problemática, como foi a do Chico, a maioria de nós conhece bem, e isso não impediu que ele fizesse uma obra mediúnica extraordinária, uma obra social
extraordinária e uma obra espiritual extraordinária. De Chico Xavier, que é um médium no qual a gente pode se espelhar para aprendermos como é usar bem esse celular, né? O professor José Herculano Pires, um grande estudioso espírita já desencarnado, filósofo espírita, ele dizia que Chico Xavier, na verdade, é como se ele nos mostrasse o nosso futuro humano como pessoas. E ele cunhou um termo muito interessante que ele chamava ser interexistente para Chico Xavier. Por que interexistente? Interexistente. Porque Chico Xavier, com as suas potencialidades mediúnicas muito aprimoradas, ele como que existia nos dois planos ao mesmo tempo. Que muitas vezes ele estava tão em contato, o celular dele estava captando tanto o mundo espiritual à sua volta, que ele às vezes não divisava direito se a pessoa era encarnada ou desencarnada. Diz que é por isso, inclusive, que ele não dirigia, né? Porque senão está passando ali, ele não sabe, mas será que é encarnado, desencarnado, será que eu freio, será que eu toco? Então ele era um ser interexistente. E o professor Herculano Pires nos diz que nós todos estamos caminhando nessa direção. Todos nós, em maior ou menor grau, temos essa possibilidade de vivenciar esses dois mundos. Porque aquele país de origem, ele continua dentro de nós. Nós estamos aqui encarnados, estamos com esse escafandro fisiológico de carne e osso, né? Estamos aqui, mas não deixamos de estar em contato com o mundo espiritual, porque nós somos espíritos. Então, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa centelha divina continua em contato com essa dimensão. E cada vez mais, ao nos orientarmos pelo Evangelho de Jesus e pelo que Ele nos recomenda, cada vez mais nós temos a possibilidade de desenvolvermos esse potencial ao ponto de que vai chegar um momento na nossa humanidade em que a comunicação com outro plano, ela não se dá mais pelo celular, é uma parabólica direto. É uma internet direta, onde que nós estamos vivenciando tanto essa dimensão quanto a próxima dimensão. Quem tem aqui criança pequena em casa já deve estar sentindo isso. É extraordinário a gente que trabalha na casa espírita, com psicologia, os relatos de como estão as crianças hoje. O que elas estão revelando, a forma como elas estão se manifestando, a gente já começa a perceber que cada vez mais a mediunidade está se tornando uma coisa bastante corriqueira e até comum, e cada vez mais precisando de uma boa orientação, de uma boa operadora. Para a gente encerrar, mais um ponto sobre essa questão de a mediunidade ser cada vez mais comum e todos nós passarmos a ser seres interexistentes, né, nessas duas dimensões, assim também como um dia o celular era uma coisa para poucos, vocês lembram? Não faz muito tempo, né? Eu me lembrei hoje, ao preparar isso aqui, que eu tenho um colega no meu trabalho no governo, que ele comprou o primeiro o celular da turma lá do trabalho, chegou com aquele celular, né, cuja marca era Motorola, mas a gente chamava de Tijorola, né? Porque ele era um negócio extraordinariamente grande, ainda abria mais um flip embaixo, mais uma antena assim, era um negócio que o cara tinha que segurar com as duas mãos. E olha como está hoje. Se nós podemos fazer isso com a tecnologia material, imagine os meus irmãos o que nós podemos fazer com a tecnologia espiritual. Que não depende da manipulação da matéria. Depende de ativar o nosso coração, a nossa inteligência, unir amor com sabedoria. Para encerrar, um extraordinário seguidor dessa operadora de Jesus, sob a luz da doutrina espírita, foi Eurípides Bassanufo. E eu vou terminar contando uma experiência do Eurípides, que ele não revelou enquanto estava encarnado. Ele é conhecido também como apóstolo de Sacramento, uma cidade interior de Minas, muitos aqui devem conhecer a história do Eurípides, mas essa revelação foi feita depois que ele desencarnou, por um outro espírito chamado Hilário Silva, através da psicografia do Chico, porque ele não revelou isso enquanto ele estava encarnado. Mas o Eurípides ele era dotado de diversos tipos de mediunidade. Psicofonia, psicografia, recebia receituário mediúnico do Dr. Bezerra de Menezes, espírito, ele fazia partos, ele tinha vários tipos de mediunidade e utilizou elas de uma forma bastante, o seu celular de uma forma bastante adequada. Certa feita, quando ele se preparou para dormir,
ele teve uma grande surpresa, porque ele também tinha a chamada mediunidade de desdobramento ou de projeção astral, que é a possibilidade que o espírito tem de se separar do corpo e entrar na dimensão espiritual de uma forma mais consciente. Todos nós, quando dormimos, nosso espírito também se desprende através do seu corpo espiritual e também vivenciamos isso, e muito do que a gente acha que é sonho não é sonho onírico, é experiências espirituais que vivenciamos nesse estado, o que prova que todos nós também temos a mediunidade, é outro aspecto. Mas o Eurípides, ao se preparar para descansar, ele se viu numa projeção espontânea, ele se sentiu como se duas mãos estivessem carregando, ele não via quem era, mas naturalmente um mentor bastante elevado, e quando ele se percebeu, ele foi até uma região espiritual muito elevada, onde que ele sentia pela vibração, e essa região parecia para ele como se fosse uma campina verdejante, um jardim muito bonito, e ele começou a observar os perfumes, as cores, e era algo extraordinário no mundo espiritual, onde ele estava fora do corpo físico, em projeção astral. Ao chegar lá, ele vivenciou e olhou em volta e se sentiu muito abençoado por estar ali, começou a caminhar naquele ambiente espiritual, eis que ele divisa um homem vestido à moda antiga, em posição de meditação a um canto. E ele ficou encantado com aquela energia, porque ele nunca tinha visto, e nem sentido uma aura, uma psicosfera, uma irradiação tão extraordinária, tão amorosa, tão pacífica quanto aquela energia, mas ele não sabia de quem se tratava. Ele foi se aproximando, até um ponto ele estancou, porque ele percebeu que esse homem que estava a meditar nessa dimensão espiritual elevada era Jesus de Nazaré. E quando ele percebeu que ele estava tendo essa bênção de se projetar num plano tão elevado ao ponto de poder estar na presença de Jesus, ele entrou em emoção muito profunda, lembrou de tudo o que Jesus significa na história da nossa humanidade, para nós todos, para os médiuns, e começou a chorar profundamente e ficou ali um tempo agradecendo a Deus a oportunidade de estar pelo menos próximo desse espírito de luz, até o ponto que ele se encorajou um pouco e se aproximou mais e buscou o olhar de Jesus, e para a grande surpresa dele, que afetou muito profundamente seu coração, Jesus também estava chorando. E ele ficou mais comovido ainda ao ver que Jesus estava, e ele não sabia o que ele fazia, se ele poderia, quem sabe, trazer alguma palavra para Jesus, afagar, ele não entendia porque Jesus estava assim, até que ele tomou-se de coragem e perguntou ao Cristo: Senhor, por que choras? E Jesus continuou em meditação e não respondeu. Tentando entabular uma conversa, ver se ele poderia fazer alguma coisa, talvez pelo Cristo, ele disse assim: Senhor, choras pelos descrentes do mundo, que não conhecem o teu evangelho? Aí Jesus olhou na direção de Eurípides com seus olhos divinos e respondeu assim: não, eu não choro pelos descrentes do mundo, que merecem todo o nosso amor para que também evoluam. Eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não o praticam. Quando Eurípides escutou essa fala do Cristo, imediatamente ele entrou num processo mais profundo dentro dele mesmo e foi reconduzido rapidamente para dentro do seu corpo físico. Era de madrugada, ele não conseguiu mais dormir naquele dia, e embora já fosse um grande servidor do bem, a partir daquele dia, ele aumentou o seu trabalho, que ele sempre fez em prol dos pobres, como um grande educador que fundou escolas, como uma pessoa que trabalhava com homeopatia. Ele dedicou ainda mais fortemente o resto da sua vida praticando o bem. Essa é a mensagem final. Se nem todos nós, talvez hoje ainda sejamos seres interexistentes, se talvez muitos de nós hoje ainda não tenhamos a condição de perceber claramente a presença dos Espíritos e poder se comunicar e expressar a vontade dos Espíritos, mas todos nós aqui podemos ser médiuns do amor, médiuns da caridade, porque a caridade é o amor em ação, e essa é a mais extraordinária das potencialidades mediúnicas de todos nós. Muito obrigado pela atenção e que a paz desse mestre fique conosco.